Muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos os presentes. Vamos começar agora a audiência pública da comissão que discute a regionalização do Porto. Antes de começar os trabalhos, gostaria de compor aqui a mesa diretora, convidar o excelentíssimo senhor deputado federal, sempre prefeito João Paulo Tavares Papa, a compor a mesa. Excelentíssimo senhor deputado estadual Paulo Correia Júnior, por favor. Queria convidar também o senhor José Antônio Oliveira Rezende, secretário adjunto de Assuntos Portuários, Indústria e Comércio, por favor. Queria convidar também o Cirino, presidente do Sindaporte, queira que está aqui conosco, por favor. Cláudio Miro Machado, Miro, presidente do Sintraporte. Marcos Braz de Oliveira, o Macaé, nosso coordenador da Força Sindical na região. O Sandro, representante da Estiva. E, por fim, o doutor Luiz Fernando, presidente da OAB Santos, também representando a sociedade civil, aqui à mesa. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar algumas autoridades aqui que se comprometeram com o cerimonial. Vereador Chico Nogueira, vereador Benedito Furtado, vereador Rui de Rosses, representado pela Denise Mandelli, sua assessora, vereador Jorge Fernandes, vereador Banha, representado pelo assessor Márcio Beide. Esclarecer que os vereadores da comissão abriram os espaços a que tinham direito aqui na mesa para que a classe trabalhadora também pudesse ter representada aqui. Vereadora Audrey Cleis, representada pelo Leonardo, seu assessor. Secretário de Infraestrutura e Edificações, engenheiro Ângelo Costa, representado pelo seu assessor Luiz Trajano. Vereador Dionísio Pereira Guiar, o Boquinha aqui presente. Luiz Roberto Butignon, vice-presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Senhor Elber Justo, representando o presidente da MSC. Engenheiro José Bonifácio Rodrigues, presidente do 7º Conseg. O Rodney Oliveira da Silva, aqui presente, também da Estiva. E o senhor Cláudio Honor Ornelas, vice-presidente do 5º Conseg. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, agradecer a presença maciça de todos. Eu acho que política pública, independente de qual seja, se faz com a participação maciça de todas as pessoas que têm interesse pelo tema. A Comissão Especial de Vereadores, ela recebe a nomenclatura de regionalização do Porto e, de fato, traz isso em si. Por quê? Porque a nossa ideia não é ficar preso ao tema regionalização ou a descentralização ou qualquer outra questão que venha com nomenclatura. O que a gente quer é aproximar o Porto da cidade. Seja com gestão compartilhada, onde o município tem a voz ativa, seja trazendo para perto do Estado. O importante é que a gente possa, e eu quero frisar essa parte, que a gente possa, com participação dos trabalhadores, sim, que eles tenham cadeira e sejam ouvidos,
mas que a gente tenha isso aqui perto. Porque hoje, inúmeras questões, como investimento para a entrada da cidade, depende do governo federal e o município não pode apitar de onde vem o recurso. Quando a gente fala onde fica o terminal de cruzeiros, quem define é o governo federal e o município não fala nada, tão poucos trabalhadores. Quando a gente fala de terminal de grão, é o governo federal que se manifesta e tão pouco município ou trabalhador é ouvido. Ou seja, todas as questões que envolvem o porto estão distantes do município, inclusive dos vereadores. A gente pode pressionar, a gente pode se manifestar, a gente cria comissão especial, e aqui eu quero fazer uma saudação especial a inúmeros vereadores, como Jorge Fernandes, Boquinha, entre tantos outros, Benedito Furtado, que eu não sei, ali, que defendem o porto aqui dentro, mas muitas vezes não tem instrumento para isso, porque é a competência é do governo federal. Então a gente fala de regionalização do porto, mas o que a gente quer é uma descentralização, é trazer o poder para perto da cidade, independente da forma que seja, mas que todo mundo que faça parte do porto seja ouvido. Desde os empresários, passando pelos trabalhadores, passando pelos políticos, mas que a gente chegue no denominador comum. Para que não tenha hoje, como acontece, eu quero resolver o porto, eu vou para onde? Eu trago à Câmara Municipal 21 vereadores, comissão especial, deputado federal, deputado estadual. Qual a caneta que a gente tem? A gente fica à mercê de uma distância muito grande. Então, quando a gente fala, deputado estadual criou uma frente parlamentar no estado de São Paulo para discutir isso. Deputado federal é presidente de uma subcomissão de assuntos portuários em Brasília para discutir esse tema. A ideia que a gente tem é trazer a discussão, empoderar a nossa cidade para que a gente tenha, de fato, força para chegar lá e trazer as decisões aqui para perto, para que a gente tenha poder de manifestação. Então, só para a gente ter essa introdução, eu vou passar a palavra para a mesa, para que todos possam se manifestar, e aí, aqueles que quiserem após a mesa, a gente vai passando a palavra, os vereadores, enfim, qualquer um que queira se manifestar, a gente pede só que se inscreva para a gente seguir uma ordem e, na sequência disso, dentro do tempo que a gente tenha, está aberto. Afinal, todo mundo aqui está na casa do povo. Quero cumprimentar também o José Antônio Marques Almeida, o Jama, que está aqui presente. Obrigado, vereador. Sempre vereador Jama aqui presente na casa. Então, para começar, eu vou passar a palavra para o deputado federal João Paulo Tavares Papa, que faz um trabalho nesse sentido. Aí que a gente já começa bem, né? Aonde você quiser. Ir lá. Bem, boa tarde a todos. Sim, uma imensa satisfação e, ao mesmo tempo, um sentimento de esperança ver a Câmara Municipal de Santos, também a Assembleia Legislativa, também a Câmara Federal, unidas essas três instituições para discutir o tema mais importante da vida de Santos, que é o porto. Nós devíamos discutir mais esse tema aqui na cidade, na Câmara, no Executivo, nas associações, nas nossas entidades mais representativas. Eu quero cumprimentar o Bruno Orlandi, que está presidindo aqui a sessão, pela iniciativa, né? Ele tem aqui, a Câmara tem uma comissão. Aproveito para cumprimentar também os vereadores Boquinha, o vereador Jorge Fernandes, o Chico Nogueira, que também é do setor portuário, e o Furtado, que dispensa a apresentação, né? Está há tantos anos aí também defendendo esse tema. Cumprimentar o deputado Paulo Correia. O deputado Paulo Correia tomou a iniciativa também na Assembleia Legislativa, montou uma estrutura da Assembleia de São Paulo para discutir o tema. Cumprimentar o Rezende, que está aqui representando a Secretaria, que hoje engloba também os assuntos portuários. Cumprimentar a Estiva, o Sandro e o Neizinho. O Sandro está na mesa, o Ney está na retaguarda. Cumprimentar o Miro, também presidente do sindicato do Sintraporte. Cumprimentar o Macaé, sindicato da Construção Civil. O Cirino já mencionei. Há anos também discutindo esse tema. Cumprimentar o Luiz Fernando, representando aqui a OAB. Enfim, cumprimentar também o Jama. O Jama representa bem os técnicos, os engenheiros, aqueles profissionais que ajudaram a construir parte desse nosso porto. Queria cumprimentar a todos, mas lembrar também aqui, Ney, da presença do Bechara. O Bechara está aqui na frente. Ele, durante um período, foi o presidente do Conselho de Autoridade Portuária, num momento
em que, de fato, a cidade de Santos, Luiz, caminhou na direção desse empoderamento que o Bruno mencionou aqui. O momento em que nós tivemos, pela primeira vez na história do CAP, do Conselho de Autoridade Portuária, um presidente representante da comunidade local. E os senhores não têm ideia do que foi os avanços que nós obtivemos naquela altura do campeonato. Isso tudo mudou, infelizmente, mudou para pior. Hoje de manhã, eu participei aqui na mesma Câmara de uma cerimônia que homenageou a Guarda Municipal pelos seus 33 anos de existência. E me chamou a atenção lá, Cirino, e eu disse isso a alguns amigos, e nessa história toda da Câmara, da Guarda Municipal, a gente só viu avanços. Ela foi avançando, em cada governo foi melhorando, conquistando, né, se aprimorando, até que chegou aqui no dia de hoje, nos 33 anos. Infelizmente, não é isso que nós estamos vendo, Furtado, no ambiente portuário. Ao contrário, né, o Porto de Santos vem se desenvolvendo, os investimentos estão aí, mas do ponto de vista de uma natureza geral, de um olhar geral para o Porto, nem tudo foram avanços. Ao contrário, algumas questões estão muito mal resolvidas e estão piorando a cada dia. E aí eu faço essa pequena introdução para dizer aos senhores o seguinte, eu aqui contar um pouco da experiência vivida. Esse tema, regionalização do Porto, ele é um tema recorrente, não é novidade. Muitas vezes esse tema ganhou força. Eu vi o Cirino chegar ali, ele está armado com uma série de relatórios, documentos, portarias do prefeito de Santos da época, do doutor Davi Capistrano, portarias ministeriais, portarias do governador de São Paulo, uma série de documentos que comprovam o que eu estou dizendo aqui. O Porto de Santos já caminhou na direção da regionalização por diversas oportunidades. Teve uma delas, que nós chegamos praticamente naquele ponto que era para concluir e marcar o gol e fazer o processo de regionalização vingar. À época, o presidente da República era o Fernando Henrique Cardoso e o governador Mário Covas. A Prefeitura de Santos, a Prefeitura do Guarujá, todos nós trabalhamos numa comissão que ficou algum tempo, os sindicatos participaram também, estudando alternativas, qual seria o modelo ideal para a gestão do Porto Santista. Chegamos perto. Não havia, naquele momento, unanimidade em relação ao tema. Eu me recordo bem, participei da comissão, recordo bem que alguns sindicatos tinham muitas dúvidas a respeito da regionalização. Mas lembro também bem, Furtado, você há de lembrar disso também, que no ambiente político, todas as lideranças aqui da região defendiam veementemente a regionalização, como uma forma, não de ter mais poder, não é isso, não é disso que se trata, como uma forma de aproximação da cidade, da comunidade da nossa região, Santos, Guarujá, Cubatão, da Baixada como um todo, do conceito do Porto regionalizado, mais próximo das pessoas. Obviamente que quanto mais você aproxima a gestão de qualquer instituição das pessoas, você aprimora, né? Dentro do ambiente democrático, você aprimora a forma, a tomada de decisão. É por isso que existem, por exemplo, as câmaras municipais, né? Se não fosse essa a ideia principal, nós não precisaríamos de estruturas municipais, bastaria a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, enfim. E naquela altura, a ideia era essa, era criarmos um instrumento de aproximação efetiva da comunidade, e aí a comunidade é representada por quem? A comunidade é representada por todas as instituições, prefeitura, câmaras, sindicatos, que estão aqui, não estão em Brasília, e as demais instituições da cidade, como associação comercial e outras entidades importantes daqui. O Porto, senhores e senhoras, é a nossa vida. O Porto de Santos é a locomotiva da nossa economia. Nós dependemos dele. A cidade de Santos existe em função do Porto. Foi criada aqui no Valongo, no Trapiche do Valongo, em função da possibilidade, da perspectiva de ser um porto para o Brasil. Ela cresceu dentro dessa mesma perspectiva. O nosso presente está baseado no Porto e o nosso futuro também.
a Baixada Santista será sempre dependente do porto. A nossa economia sempre vai se desenvolver em torno do porto. Das atividades primárias que estão ali, a estiva, a movimentação de cargas, as demais funções inerentes à atividade portuária e as atividades secundárias que aqui, da nossa região, praticamente todas elas dependem do porto. A nossa base tributária está toda ela sentada também na atividade portuária. Portanto, nós não temos escapatória, certo? E isso é uma coisa boa, positiva. Nós somos o porto. Santos é o porto, a Baixada Santista é o porto. Podemos construir novas atividades, novas alternativas? Podemos, devemos, sempre em torno do porto. Bom, dito isso, e eu sempre pensei assim, nós estamos acompanhando o que pensa o governo federal, o atual gestor do porto, em relação a essa matéria. Ele pensa exatamente na direção oposta ao que defendo aqui e que eu tenho certeza a maioria dos moradores dessa região também pensa. O que pensa o governo federal? Ele pensa ao contrário, ele pensa em controlar o porto, centralizando todas as decisões lá em Brasília. Provavelmente por interesses de natureza política, porque outras razões não são colocadas claramente. Nós tivemos, em 2013, a última revisão da Lei de Portos. Foi 2013, não foi, Bechara? Eu lembro que alguns trabalhadores, alguns sindicatos, tentaram influenciar na discussão da nova Lei de Portos. Lembram disso? Foi uma medida provisória que depois se transformou em lei. Eu não era deputado à época, mas era prefeito, já tinha acabado o meu mandato, mas acompanhei de perto, mas tentei influenciar ainda na vigência da medida provisória. Quando o governo estava elaborando a medida provisória, nós tínhamos uma entidade nacional chamada Associação Brasileira de Municípios Portuários, a ABMP. Aquela entidade reunia todas as cidades portuárias do Brasil. Ela foi criada em Santos, veja, não é por acaso, não foi à toa que um ex-prefeito dessa cidade, chamado Oswaldo Justo, coincidentemente o mesmo que criou a Guarda Municipal, criou a Associação Brasileira de Municípios Portuários, ainda na década de 80. Foi o seu primeiro presidente, depois a presidência passou por um rodízio, ela foi sendo alternada por prefeitos, ora de Santos, ora de Paranaguá, ora de Vitória, enfim, e assim essa entidade foi caminhando ao longo da história. Eu, quando assumi a prefeitura, em 2005, me elegi presidente dessa entidade e começamos um trabalho de fortalecimento dela. Me recordo bem que participavam ativamente da associação Prefeitura de Santos, Prefeitura de Vitória, Prefeitura de Vila Velha, Prefeitura de Paranaguá, Prefeitura de Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro, de Itajaí, em Santa Catarina, enfim, e nós fomos fortalecendo a entidade, ela ganhou corpo novamente. E aí, Furtado, vou te contar aqui uma passagem do trabalho dessa entidade. Nós fizemos reuniões regionais no Brasil inteiro. Nós fomos com a entidade para o sul, para o sudoeste aqui, fizemos a reunião em Vitória, fomos para o norte e para o nordeste. Ouvimos os portuários do Brasil inteiro. As empresas, os operadores, os trabalhadores, ouvimos o Brasil inteiro. E consolidamos uma série de documentos. Em cada momento, esse documento era batizado com a carta. Teve a primeira carta, que foi a Carta de Santos, depois a Carta de Paranaguá, depois a Carta de Itajaí e, finalmente, a Carta de Vitória. Esse resumo das propostas em relação aos portos brasileiros, todo ele caminhava para o modelo da regionalização, para o modelo da descentralização, para o modelo de aproximação das pessoas em direção à administração portuária. E quando o governo federal começou a esboçar a medida provisória, eu, pessoalmente, como presidente da entidade, pedi diversas audiências em nome dos colegas, os companheiros prefeitos, para que o governo nos ouvisse o que tinha a dizer naquela altura as cidades portuárias, como Santos. Não obtivemos uma audiência sequer, não tivemos a menor chance de influenciar, Boquinha, num momento em que o Brasil estava revisando a 8.630, a Lei de Modernização dos Portos, que era da década de 90. Não tivemos a menor oportunidade
de falar em nome das cidades. E tenho a sensação, o Cirino pode me desmentir se eu estiver errado nisso, que também os trabalhadores portuários não tiveram chance de influenciar na elaboração da medida provisória. Tiveram, Cirino? Vocês foram? Tiveram? Vocês conseguiram o que os prefeitos não conseguiram? Acho que não, né? Ney, conseguiu? Conseguiu alguma coisa? Pois é. Então ficamos todos de fora, todos, senhores. Ficaram de fora, na nova lei de portos, os prefeitos. E por que prefeitos? Porque os prefeitos representando a sociedade das cidades onde eles estão administrando. Ficaram de fora os trabalhadores, não tiveram chance de opinar em nada. Pois bem, o governo editou a medida provisória. Eu soube que a votação levou lá 30 e poucas horas, que os deputados ficaram impedidos de sair da Câmara, comendo sanduíche, tomando Coca-Cola lá dentro, né, para que fosse finalmente aprovada a lei atual. E essa lei atual foi um enorme retrocesso, Chico, retrocesso. Ela acabou com a autoridade das companhias docas do Brasil inteiro. Hoje o que nós temos aqui são pequenos serviços que os administradores realizam, não tem mais autonomia para quase nada, né? Ela centralizou em Brasília praticamente todas as decisões, ela criou conflitos entre os terminais públicos e os terminais privados, conflitos intermináveis aí, que estão, esses sim, é a origem dos maiores problemas vividos hoje pelos estivadores. Ela criou concorrência desigual entre as empresas operadoras, às vezes do mesmo canal, Boquinha. Lá em Itajaí, no canal de Itajaí, no rio Itajaí, você tem um terminal público na margem de Itajaí e do lado de Navegantes tem um terminal, um TUP, um terminal privado. O resultado disso foi dramático para os trabalhadores, para a cidade de Itajaí e para o Brasil também, porque nós não temos ali isonomia alguma na disputa do trabalho, tá certo, entre as duas empresas que operam no mesmo rio Itajaí. Enfim, a lei de modernização dos portos foi um desastre do primeiro ao último artigo. Ela não trouxe nada para o Brasil. Ela resolveu alguns problemas que estavam aí, de legalização de alguns terminais, mas ela não, efetivamente não foi um avanço que o Brasil podia ter feito naquele momento. Os resultados disso estão aí espalhados por todos os setores. Aqui em Santos mesmo, nós temos áreas portuárias abandonadas, travadas e que não são delegadas para que o município possa utilizar melhor essas áreas, né? Exemplo aqui, a revitalização do Centro Histórico de Santos, que não sai do ponto de partida, porque a gente efetivamente não consegue ter a possibilidade de usar bem aquilo que é um patrimônio, onde começou o Porto Santista. Problemas em relação à classe trabalhadora não faltam. O Portos é um exemplo disso. Dificilmente a situação do Portos chegaria ao ponto que chegou se nós tivéssemos esse conjunto de trabalhadores do Porto de Santos num sistema regionalizado. Dificilmente. Na verdade, quando o Portos começou a naufragar, foi falta de pagamento de companhias docas de outros estados brasileiros. Isso foi corroendo o poder, a capacidade de gestão do sistema Portos. Nós temos problemas com a estiva, e não são poucos, muitos problemas. Enfim, temos problemas até com coisas básicas. Uma coisa básica na casa da gente é limpar, né? Limpar a sala, o corredor. Aqui nós não conseguimos limpar o canal. Eu não estou nem falando da dragagem de aprofundamento, não, que é uma obra, que é um avanço no sentido de ampliação da capacidade. A dragagem de manutenção é uma varredura, é uma limpeza permanente que tem que ser feita permanentemente. A companhia, os diretores atuais, fazem um esforço danado para conseguir dar conta do recado. Mas, na verdade, esse assunto já não está mais na mão da Codesp. É mais um tema que está centralizado em Brasília. Bom, enfim, eu poderia ficar aqui horas falando dos problemas que o Porto de Santos vem acumulando pelo mecanismo que foi adotado de administração centralizada em Brasília. Antigamente, nós lembrávamos facilmente o nome dos diretores, dos superintendentes, de toda a hierarquia da Companhia Docas. Hoje é difícil. Eu lembro do nome do presidente, mas de repente já mudou, outro já mudou o diretor e tal, e isso vai fazendo com que
a companhia perca muito da sua possibilidade de ampliar a atividade portuária e, a partir dela, criar novas alternativas para a economia de Santos. Para finalizar essa primeira parte, eu queria dizer aos senhores que o Brasil, né, não precisa inventar nada. O Brasil gosta sempre muito de copiar outros países, né? Ah, tal coisa dá certo aqui, dá certo lá. Pois é, no sistema portuário nós estamos fazendo o caminho inverso. Todos os principais portos do mundo, na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, não são nem regionais, são municipais, né? Nós fizemos uma época, uma viagem aqui, foi proposta por mim, de vários líderes sindicais de Santos, do Porto de Santos, para uma rodada de trabalho com o porto de Rotterdam, na Holanda, e com o porto de Antuérpia, na Bélgica. Acho que você foi, não foi, Ney? Estava todo encasacado lá, estava muito frio. Acho que o Cirino... Enfim, convidamos todos na época, os principais líderes, principais presidentes dos sindicatos portuários, para, numa reunião, né, assim, numa troca de experiências com portos super desenvolvidos da Europa, entender o que estava acontecendo, que, aliás, naquela altura, as transformações tecnológicas estavam mudando, inclusive, a forma de trabalho, né, os meios de trabalho. Muito bem. Eu acho que foi uma viagem produtiva, mas e tudo aquilo que se viu como experiência concreta na Europa, nesses dois portos são modelos, o que se percebeu com clareza é que a comunidade local é que toma conta daquilo, né? É quem gerencia, é quem faz a política, e isso não gera nenhum risco ao país, nenhum risco ao país. Ao contrário, as soluções são encontradas com maior facilidade, com maior agilidade, com a participação da população mais próxima. E é isso que eu acho, viu, Bruno, que nós temos que defender nesse momento. Eu faço essa defesa, sim, com a consciência tranquila. Nós temos que convencer as autoridades, principalmente federais, né, mas, claro, para isso precisamos buscar o consenso aqui entre nós, de que a sociedade santista, as lideranças aqui da região, são capazes, não somos incapazes, somos capazes de encontrar soluções mais adequadas para o nosso porto. Esse modelo pode ser discutido, tem várias alternativas, né? Eu tenho falado muito na descentralização, já nem falo mais da regionalização, que ficou um termo pouco batido. Descentralizar. O que é descentralizar? É abrir as portas, chama, do porto, para que a nossa comunidade ajude a decidir as coisas ali, né? Se nós tivéssemos, em algum momento, sido ouvidos, o terminal de passageiros de Santos não estaria onde está. Os terminais de grãos não estariam onde estão. O porto aqui no centro já estaria revitalizado. E outras tantas coisas que nós poderíamos ter evitado numa proposta de ganha-ganha. O porto ganharia, obviamente, e a cidade ganharia muito mais. Para deixar uma palavra final, todos os portos desenvolvidos, modernos, e que fizeram com que as cidades caminhassem juntas no desenvolvimento, são portos descentralizados. Mesmo aqueles portos enormes, imensos, são os maiores do mundo, na China, e a China não é exatamente um país com tantas alternativas democráticas, certo? Os portos chineses, quase todos eles, são portos geridos pelas comunidades locais, pelas cidades. É onde a vida acontece, é na cidade. E qual é o receio, Bruno, Paulo? Qual é o receio? Que receio o governo federal pode ter de uma prefeitura de Santos, uma Câmara de Santos, uma Câmara de Guarujá, enfim, da nossa sociedade aqui, ter uma interferência maior, saudável? Ninguém está aqui atrás de poder, de cargo, não é isso. É ter efetivamente controle daquilo que é a nossa subsistência, é a razão da nossa vida. Eu vou continuar como deputado, enquanto estiver como deputado na Comissão de Portos, defendendo um modelo de descentralização. E acho essa audiência mais do que oportuna, porque nós teremos agora campanhas. As campanhas começam amanhã, para presidente, para governador e tal. Se aqui na região nós tivermos o mínimo de alinhamento em direção a esse tema, a menos que estejamos todos tranquilos, que está muito bem, né? Mas não. Se tivermos o mínimo de alinhamento, nós poderemos interferir para que os novos, futuros governantes possam tratar desse tema.
tratar seriamente de criar mecanismos para uma maior participação da comunidade local em direção aos projetos portuários. Da minha parte, é isso que eu queria dizer. Me coloco à disposição, estou à disposição na Câmara dos Deputados e tenho convicção que no futuro esse porto, com uma maior participação da nossa parte, ele dará muito mais frutos à nossa gente do que ele vem dando até agora. E não é que ele esteja indo mal, não é isso. O porto aumentou, tem maior capacidade de movimentação, mas em muitos casos ele está deixando para trás aquilo que é o fundamental para todos nós, que é a nossa gente, que são os trabalhadores e que é a economia da cidade. Muito obrigado. Agradecer as palavras do deputado federal João Paulo Papa. Cumprimentar aqui o Bechara, não tinha cumprimentado ainda, foi presidente do Conselho de Autoridade Portuária, e o vereador Fabiano da Farmácia, que também estava por aqui. Nesse momento, passar a palavra ao deputado estadual Paulo Correia Júnior, que preside uma frente parlamentar de regionalização do Porto também. Bom, primeiro, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente desta audiência pública, presidindo os trabalhos, o vereador Bruno Orlandi, meu amigo, meu irmão, dizer que você está de parabéns, Bruno, porque você vê aqui o maior tesouro da nossa cidade, que é o Porto de Santos. Você vê tantas pessoas importantes que mexem no dia a dia da população, dos trabalhadores, dos empresários, que é o coração do nosso país. E você, ainda no primeiro mandato, assim como eu, você consegue reunir aqui grande parte da Câmara de Santos, trazendo o nosso representante legítimo da cidade, que é o João Paulo Tavares Papa, ali como deputado federal, e trazendo o representante da cidade de Santos também, o deputado Paulo Correia. Você está unindo, e isso é um gesto importantíssimo para a nossa região da metropolitana da Baixada Santista, a união, independente de questões partidárias. E logo eu vou adentrar nesse assunto. Cumprimentar o deputado federal João Paulo Papa, meu amigo, grande, sempre prefeito. Cumprimentar o Cirino, o Miro, o Macaé, o Sandro representando a Estiva, o Dr. Luiz Fernando, nosso grande professor. Tivemos uma aula aqui de Direito agora no almoço ali no Rotary. O Rezende, secretário adjunto de Assuntos Portuários. Cumprimentar os vereadores Jorge Fernandes, o sempre vereador Jama. Cumprimentar também o vereador Furtado, que estava aqui, o vereador Chico e o Fabiano da Farmácia, que esteve por aqui também. Cumprimentar o Bechara, que esteve à frente da CAPEP. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu, logo que criei esta frente parlamentar em defesa da regionalização do Porto de Santos, eu criei esta frente parlamentar na Assembleia, quando ouvi o então presidente da República, Michel Temer, se pronunciar logo que assumiu o governo, que era a favor da regionalização do Porto. Nos seus primeiros discursos, Papa, eu ouvi isso atentamente e falei, agora chegou o momento da gente, através unindo a força da Assembleia Legislativa e o governo estadual, a gente começar a discutir isso e conversar com o presidente Michel Temer. Fiz um requerimento, subscrevi com outros parlamentares que queriam participar dessa discussão, pedindo a audiência com o presidente da República para falar sobre o assunto. Depois disso, eu nunca mais ouvi o presidente falar sobre regionalização do Porto. Acho que passou o tempo, as questões de reformas trabalhistas, previdências, enfim. E esse assunto nunca mais ouvi o presidente mencionar. Então, eu vim conversando com alguns parlamentares, perguntando sobre essa questão, como estava o andamento, e simplesmente não tive mais resposta. Então, o vereador Bruno Orlandi, com a sua muito boa vontade, colocando esse tema em discussão, eu comecei a fazer uma análise do que acontecia. Se a gente analisar friamente
a política como funciona, e a gente analisar dos anos para cá, quem sempre indicou as pessoas aqui para o Porto de Santos foi o próprio PMDB. Não estou falando da sigla, o próprio Michel Temer, que era o presidente do partido. Sempre indicou, trazendo de outras partes do país, colocando alguém, e quando passavam 6, 7 meses, eram trocados esses nomes e os projetos que estavam em andamento acabavam, retrocedendo, ou seja, acabavam indo a estaca zero. E aí sempre criou um problema político. E eu tentei entrar em questões do Porto, quando nós tivemos um acidente, que durou o maior incêndio que nós tivemos aqui na história, e eu comecei a discutir esse assunto na Assembleia Legislativa. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa, nós conseguimos fazer uma sessão itinerante que trouxemos aqui no aniversário de Brás Cubas. Foi a primeira vez na história, foi a primeira e única sessão itinerante que a Assembleia Legislativa fez. Nós trouxemos a sessão aqui, discutimos a questão da segurança do Porto, e fui criticado por muita gente, e a Assembleia Legislativa foi criticada, porque nós estamos entrando em uma discussão que nós não temos competência, porque é a área federal, a área da União. Eu criei um projeto de lei para tratar da questão da segurança do Porto. E aí, simplesmente, o nosso projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, e quando foi para o governador Geraldo Alckmin, ele entendeu com a sua assessoria que não tinha competência e que era inconstitucional tratar desse assunto. Mas eu estava tratando do assunto da questão da área do meio ambiente. E através do meio ambiente, sim, a questão é estadual, e a gente pode entrar através da questão das licenças que se tem, e enfim. Esse projeto voltou para a Assembleia Legislativa e nós derrubamos o veto. E provamos que sim, que a gente pode sim fazer alguma coisa, e a Assembleia Legislativa tem como auxiliar e como brigar pelos interesses da nossa região. Essa foi uma grande conquista, provando que a Assembleia Legislativa é muito importante, porque a gente pode levar ao entendimento do governador ser um protagonista nessa questão e nessa discussão. E eu acho que, abrindo aspas aqui para cumprimentar meu amigo Ney da Estiva, desculpa Ney, prazer tê-lo aqui também, eu dizer que a nossa oportunidade é ímpar no momento em que vivemos. Primeiro, porque nós temos um governador do estado, no momento, que é da nossa região. Então é o momento mais oportuno para a gente discutir e ter como um governador que é da nossa região, eu por ser dessa região, cobrar do governador Márcio França, que é totalmente a favor da regionalização do Porto, que abra a discussão nos próximos debates que teremos com os candidatos. Porque as eleições começam amanhã. Amanhã a gente tem que começar a estar ligado num assunto que é importantíssimo para o nosso país, que é o Porto de Santos, para ver as propostas que tem os presidenciáveis, os candidatos a governo do estado, se é que entendem o que é isso. Porque eu confesso a você, eu sou nascido e criado em Santos, sou deputado pela cidade de Santos, e muita coisa eu desconheço da questão portuária. E me informo todos os dias com meus amigos, com vocês que estão aqui, que vivem o dia a dia do Porto. E é uma oportunidade nossa para a gente cobrar. Eu tive a oportunidade, porque até então estava no meu partido e hoje não está mais. E eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu caminhei, um dos pré-candidatos, que era o Jair Bolsonaro, e ele até então estava no meu partido naquela época, hoje não está mais, e eu estava no carro andando com ele, falei, eu preciso de uma agenda com você, para a gente visitar o Porto e ver qual é a sua proposta para o Porto. E ele prontamente me disse, olha, eu não sei ainda o que falar para a questão do Porto. Ou seja, há meses a gente estava da eleição, e eu estou dando um exemplo de um candidato, como devem ter outros, que não sabem nem por onde começar e nem sabem a importância que tem o Porto de Santos. Então, eu acho que é um momento oportuno, agora que vocês vão definir o futuro do nosso estado, o futuro do nosso país, para a gente analisar se essa gente está preparada para trazer um pensamento, um discurso de união e um discurso de mudança para a nossa região. O maior problema que eu escuto quando se fala em regionalização do Porto,
As pessoas dizem assim, a gente passa por Estado, mas o Estado não vai ter recursos para fazer o que o que é necessário fazer no porto. Eu digo o seguinte, a gente não está falando para tomar conta e não querer mais saber da União. A gente está falando que a gente precisa fazer a discussão em conjunto. E isso parte muito da gente, parte muito de quem é da nossa região, parte muito de quem conhece o nosso dia a dia. Não adianta vir gente de fora, como eu estive presente aqui, numa reunião na CODESP, o Papa estava presente nessa reunião em que veio a comissão da questão dos portos, né, e aeroportos, transportes, né, Papa? Isso, comissão de transportes. Vieram alguns deputados aqui, fizeram um tour, mas só o Papa era o professor daquela turma ali. Só o Papa entendia e sabia o que estava acontecendo e sabia a necessidade. E aí eu digo da importância de nós termos pessoas da nossa região para defender os nossos interesses e buscar aquilo que o Porto de Santos precisa, a cidade precisa, a região metropolitana precisa. Então, eu quero dizer aos senhores que continuo, coordenando esta frente parlamentar na Assembleia Legislativa. Uma importância que tem também é o Porto de São Sebastião, que já é um porto do estado de São Paulo, e que é necessário incluir nessas discussões de regionalização do porto a integração dos dois portos. Esses dois portos precisam se comunicar. E eu estou sentindo isso na pele, quando nós temos um projeto de lei na Assembleia, que está sendo discutido, que é o PL 31, que está falando do transporte de cargas vivas. E muita gente está falando, os defensores dos animais, legitimamente, discutindo como deve ser, que deve parar com esse transporte de carga viva. E do outro lado nós temos mais de 1.200 trabalhadores portuários que estão ali no Porto de São Sebastião, ali no seu dia a dia, buscando comida para sua casa, o salário digno, com medo de perder o seu dia a dia, o seu pão, que é o que sustenta o Porto de São Sebastião. E aí não existe uma discussão estadual sobre o assunto, apenas apauta um projeto de lei, e que isso, Santos, São Sebastião, governo federal, governo do estado, a Câmara Municipal, a Prefeitura e o governador do estado de São Paulo, tem que chamar numa mesa redonda toda essa turma aqui, que tem para a gente discutir os prós e os contras. E, em primeiro lugar, a gente defender o direito dos nossos trabalhadores. Certo? Então, eu quero finalizar aqui dizendo que aprendi muito com o que o nosso professor Papa colocou aqui hoje, aprendi muito com o que tenho ouvido dos trabalhadores, e parabéns mais uma vez, Bruno, pela iniciativa. Parabéns à Câmara de Santos, que mais uma vez assume a frente, pioneira. A Câmara de Santos é pioneira em vários assuntos. E você está sendo pioneiro aí em tomar essa atitude num momento importantíssimo. Amanhã começa, amanhã é quando o juiz apita, o jogo começa. E você está antenando a nossa região para que todos estejam alertas, para que os nossos possíveis candidatos tenham aí a nossa proposta adequada para o Porto de Santos. Parabéns, Bruno Orlandi, parabéns aos trabalhadores, parabéns aos representantes dos sindicatos aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Obrigado, deputado estadual Paulo Correa Júnior, pelas palavras. Continuando aqui a mesa, vou pedir agora ao Cirino, presidente aqui, que possa utilizar a palavra também. Nosso amigo Cirino. Esse. Bom, desligou aqui, tá ligado. Boa tarde a todos, a todas, e cumprimentar os trabalhadores portuários, cumprimentando o presidente dos trabalhos, o vereador Bruno Orlandini, Papa, nosso deputado estadual, aí, que falou muito bem. E aí, nas pessoas que eu citei, cumprimento todas as mesas, o companheiro Miro lá, o Bacaé, e principalmente o Rodinei, nosso presidente de cada estiva. E quando eu cheguei aqui, eu vi os companheiros da estiva na porta e os pessoal da capatazia. Perguntei para o Ney. O Ney não tinha chegado ainda. Aí aguardei o Ney chegar para saber do Ney qual era a sua posição sobre a regionalização.
porque é muito importante esse tema. No entanto, no meu entender, e eu peço desculpa aos parlamentares e à Câmara dos Vereadores e ao presidente do trabalho, para me expressar e às vezes discordar de algum encaminhamento. E peço desculpa principalmente ao companheiro Jama, que é engenheiro da CODESP, foi vereador da Câmara Municipal, foi exonerado recentemente do serviço da CODESP, depois de vários anos, filho de portuário, o pai dele construiu uma história da CODESP e tem uma posição favorável à regionalização. E aí, quando eu perguntei para o Ney qual era a posição do Ney, porque em 2001, quando começou a discutir a regionalização, o presidente do Sindicato da Estiva era Vanderlei José da Silva, e eu era o presidente do Sindicato da Administração Portuária, e no jornal Expresso Popular, na sua página principal, tinha uma chamada que o Vanderlei José da Silva era favorável à regionalização. E aí eu tive uma reunião com o Ney, nós éramos membros da unidade portuária, e nós tínhamos uma entidade, o Vanderlei era coordenador da unidade portuária e eu era o secretário-geral. Ponderei para o Ney, para o Vanderlei, alguns equívocos que tinha na discussão da regionalização, principalmente aos trabalhadores portuários da CODESP, que eu representava, e o Vanderlei, na edição seguinte do Jornal Expresso Popular, se tiver condições de levantar, pode estar, foi uma página, eu fiz uma página defendendo uma posição contrária, o Vanderlei defendendo a regionalização. Na edição seguinte, o Vanderlei fez uma matéria, uma página inteirinho, contra o modelo que estava sendo, contra a proposta que estava sendo feita da regionalização. Por isso, eu peço licença para os parlamentares. É importante discutir a questão portuária aqui na Câmara, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas eu entendo que o momento político que nós estamos passando não é apropriado para nós abrir essa discussão nesse momento. Porque todos os candidatos, com exceção do que está definido pelo PT e o Ciro Gomes, todos eles são a favor da privatização da administração portuária. Aí o companheiro estivador fala assim, eu quero saber de administração portuária, porque o que me interessa é o trabalho é a iniciativa privada que dá. Confederação Nacional de Indústria fizeram um documento para os candidatos a presidente da República, alterando as condições de nós, trabalhadores portuários. Nós estamos sendo ameaçados, o pessoal da administração, os trabalhadores portuários. E no seu documento principal tem a livre requisição, não precisar de ninguém do registro cadastro. Então, companheiros, o tema é importante, mas o momento não é apropriado. Com respeito ao Papa, que deu muito de si para a família portuária. Com respeito ao vereador que está iniciando um mandato na Câmara, que tem contribuído com as questões das classes sociais, com respeito ao nosso deputado estadual, ao Paulo Correia, que tem uma origem voltada aos menos favorecidos, eu faço um pedido que nós não discutimos esse tema antes de ter definido o principal mandatário do Brasil. Agora concordo com o Papa. 100% com o Papa quando ele diz o modelo não é importante a regionalização, descentralização. O que é importante para vocês, companheiro trabalhador portuário, nós temos que saber como é que fica a poligonal, nós temos que saber como é que o presidente novo vai querer ver os trabalhadores portuários avulsos, o direito que nós conquistamos há muitos anos, as companhias docas. E o deputado falou que pessoa indica de fora. Tivemos muitos parlamentares de Santos que indicou a diretoria da CODESP. Nós precisamos, as administrações portuárias, não só da CODESP, todas as administrações,
Nós temos 37 portos públicos, 19 portos que é cedido e 7 companhias docas. Nós precisamos, primeiro momento, é definir que modelo que nós queremos, definir como é que nós vamos trabalhar, e os administradores têm que ser técnicos, com conhecimento, com compromisso, e acabar com indicação política, e acabar com pessoas que é indicado sem nenhum compromisso. Nós precisamos de qualificação, administração profissional. E aí, para mim, eu só queria fazer esse desabafo primeiro. E, Papa, nós sabemos que o senhor tem um compromisso voltado com as questões portuárias. Recentemente, no episódio da Portos, o senhor foi uma pessoa importante que até agora não chegou à cobrança porque o senhor teve a participação. Nós temos o companheiro Ney, que não está na mesa, está o meu companheiro Sandro, que é o homem mais forte da estiva no momento, não me atendeu a esse pedido, mas é o mais forte no momento, mas o companheiro Ney é candidato a deputado federal. Então, nós temos pessoas que podem discutir, nesse fim de mandato, algumas questões portuárias. No entanto, Papa, nós não podemos continuar admitindo ratear a direção da Codesp. Porque não foi só o PMDB, deputado. O PR tem indicação. Quem indica os deputados da Codesp? Só o presidente que foi indicado por fora do Estado. A indicação do Estado, vou dar o nome dos candidatos, tudo que é indicado, é tudo do Estado de São Paulo, e nenhum deles conhece o Porto. Nenhum deles. Um tem uma diretoria financeira, é do Estado de São Paulo. Um tem a diretoria operacional, é do Estado de São Paulo. Um outro tem uma diretoria lá, que agora mudou o nome, de Novos Negócios, é do Estado de São Paulo. Só o presidente que é do Estado do Rio de Janeiro, com a parceria com o Pará. Com a parceria do Pará. Isso é uma realidade. O que nós temos que fazer? Primeiro, definir que é o modelo. Descentralização, autonomia para a autoridade portuária, diretoria técnica com compromisso de gestão com a cidade. Depois, manter a discussão da poligonal, manter como prioridade os direitos dos trabalhadores que têm, a requisição. Nós não vamos abrir mão do documento que da Confederação Nacional de Indústria que tem, da livre requisição, sem ter a prioridade do trabalhador do cadastro registrado. Aqui o companheiro está pondo lá, queremos trabalhar. E é o seguinte, queremos trabalhar, por isso que nós temos que ter um cuidado com o candidato. Independente de ideologia política partidária. Eu gostei quando o deputado... E, companheiro, inclusive, não é só a estiva que tem ameaça. O pessoal de Capatazia, com a mudança da poligonal, também nós temos ameaça. Nós temos que, independente de ter divergência em alguns pontos, mas na questão maior, em defesa do trabalho, em defesa do nosso mercado de trabalho, nós temos que ter uma unidade. Todo mundo sabe, eu sou filiado numa central, eu não sou PT, mas minha central é da CUT. O Neizinho é o coordenador, junto com o Miro, da Força Sindical. Mas, independente de partido político e de central sindical, nós temos que estar unidos. E aí eu quero dizer o seguinte, companheiro, eu fico numa situação difícil. Eu represento os trabalhadores de São Sebastião. Eu represento São Sebastião. São Sebastião é um porto estadualizado. Se você entrar no site da CEP, ainda está lá como administrado pelo DERSA. Não tem investimento de infraestrutura para melhorar o acesso do porto. E é o Estado que toma conta. O nosso companheiro, o Márcio França, foi deputado federal e participou das indicações políticas também de fora. Então, nós temos que, primeiro, ter compromisso. Eu vou dizer com licença, o Papa. O Papa, deputado Papa, foi oferecido um cargo de diretoria na Codesp para ele. Numa composição do Temer. O Temer queria regionalizar, porque ele tem um pedaço no Porto, ele tem a Libra, tem outras empresas que ele cedeu, então ele conhece o Porto. Ele conhece.
Aí o Papa veio falar comigo, eu falei, Papa, aceita, Papa. Esses caras não conhecem Porto, põe um cara teu que conheça Porto e abre a porta para nós. Aí o Papa falou para mim, Cirino, nesse modelo que tem no Porto, eu não vou pôr meu nome, não vou pôr uma indicação, porque tem que fazer uma composição com pessoas que não têm nenhum compromisso com a cidade. Sou obrigado a reconhecer que ele estava certo. Então, tem o PR, tem o PMDB, tem o PP, todos eles dominam o Porto. Todos eles. E nós da cidade não temos. E a regionalização começou com o prefeito Beto Mansur. O Beto Mansur fez um documento pedindo para ser incluídos os trabalhadores, pensando que nós não íamos fechar com ele. Ele falou para mim, para o Vanderlei, tinha o Cláudio. Cláudio era o diretor social da Estiva. Cláudio, ex um cara da favela, agora ele, depois de diretor, ele ficou na área 9. O Cláudio, alemão. Cláudio Alemão. E ele falou, Beto, para mim e para ele, defende a regionalização, Cirino e Vanderlei, que isso é bom para a cidade. Eu falei, eu não tenho compromisso, o meu negócio é Porto, e esse negócio não é bom. Então você vai pagar uma conta muito cara por não defender a regionalização. Papa, vereador Bruno, nossos deputados e demais autoridades aqui que presentes, o modelo que é principal, mas primeiro nós temos que descentralizar, por diretoria com responsabilidade, com qualificação profissional, depois definir quem é o nosso candidato, todos os candidatos, todos, o nosso companheiro Papo Geraldo Alckmin, é a favor da privatização das administrações portuárias e das empresas estatais, o candidato a governador, muito mais, que ele privatizou o Estado de São Paulo como prefeito quase tudo. O Bolsonaro não conhece Porto, porque o Bolsonaro só conhece arma. Não vai conhecer Porto, entendeu? Mas todos eles dão entrevista na privatização, e a privatização é o modelo apresentado pela Confederação Nacional de Indústria. Vocês pensam que atende só as empresas estatais, mas no meio do documento tem as questões dos portuários, dos trabalhadores portuários avulsos. Muito obrigado e desculpe eu ser deselegante, mas o tema é importante, mas o momento, na minha avaliação, deixa nós na janela, aquele ditado popular. Não vou falar que tem um menino aí. Obrigado. Quero agradecer aqui as palavras do Cirino, um grande amigo, vem aqui, marca posição, tem que ser assim mesmo, Cirino, essa aqui é a democracia e é por isso que a gente luta. Quero convidar agora o Miro, que possa fazer uso da palavra também, trazendo as suas conclusões. Antes disso, o Miro fica à vontade, mas só colocar o deputado estadual Paulo Correa Júnior, apertou a sua agenda para estar aqui conosco nessa tarde, para que a gente tivesse a possibilidade de ouvi-lo, ele participar dessa discussão, mas tem inúmeros compromissos, vai ter que se ausentar, mas deixa desde já o seu abraço, o seu compromisso para que a gente possa avançar. Cumprimentar também a presença do vereador Banha, também da área portuária, sabe, conhece o tema. E passar a palavra agora para que o Miro possa utilizá-la. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o vereador Bruno, em nome do Bruno, cumprimento a todos os vereadores presentes, Papa, deputado Paulo saiu, cumprimento o Papa também. Cumprimentar aí os trabalhadores de Capatazia e a diretoria de Sintraporte aí que também está presente, e a todos os trabalhadores portuários e estivadores também. Bom, eu vou começar de trás para frente, né? Quando eu ouvi aqui os que me antecederam falar da questão do voto, da questão de eleger os parlamentares da nossa região. Na verdade, a gente sempre fez uma discussão dessas, e há poucos dias atrás eu estava conversando até com o Ney e com outros sindicalistas,
nós temos que desmistificar essa questão de que trabalhador não vota em trabalhador. Trabalhador tem que votar em trabalhador. Porque senão nós não vamos ser ouvidos nunca. Nunca. E é por isso que nós já declaramos aqui o nosso apoio para deputado federal, para o nosso amigo Rodney da Estilo. Mas lembrando que política às vezes é questão de simpatia, né? E peço às pessoas que não simpatizarem, não acompanharem a nossa ideia, nós temos aqui grandes parlamentares, como da nossa região, como o Papa, né? Que é uma pessoa que está sempre aí nos apoiando, nos ajudando nessas questões. Bom, falando da questão da regionalização, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é o seguinte: nós temos que parar com esse negócio de regionalização. A grande questão é a descentralização. Nós temos que, de algum modo, tirar de Brasília esse poder que eles têm e que não nos recebem e que não nos escutam. Centralizaram lá para resolver o problema de um clipe dentro do Porto de Santos, você tem que pegar um avião e ir até Brasília. E muitos sindicatos hoje não têm nem verba para isso. Você, talvez, para comprar uma passagem aérea, você tem que tirar de alguma coisa que você tem que pagar nos sindicatos. Para poder ir lá falar com alguém que às vezes te deixa horas esperando, ou às vezes remarca e nem te recebe. Esse é o primeiro ponto. Então nós precisamos descentralizar. Eu vejo, esses anos todos que a gente está no Porto, eu vejo toda, e aí não é crítica, não, é uma questão de leitura política. Toda vez que está próximo de eleição, aparecem vários pais da criança. Aí a criança é linda. Ela é linda, tem olho azul, pele bonita. Acabou a eleição, essa criança fica feia. Ela fica feia. E a gente sabe disso, até porque quem está aqui e lembra, quando nós começamos aquela briga lá na Embrapote, quantos parlamentares foram que nos apoiaram naquela luta? Você não conta numa palma de uma mão. E estavam no meio do mandato de todos eles. Todos. Era no meio do mandato de todos eles. Nossa, a gente precisa avaliar, porque a gente fica, às vezes, deslumbrando uma série de coisas, e precisa entender o que vem dessa discussão da regionalização lá de trás. É óbvio que vai ter alguns sindicalistas aqui que vão ser a favor, outros vão ser contra. É um contexto normal, até porque cada um representa um segmento de trabalhadores. Mas a descentralização é importante para todos. E quando eu falo de descentralização, é discutir o Estado, o município, os empresários e os trabalhadores. Porque se trazer para descentralização, vereador, e o Estado tomar conta, junto com o município, e continuar as indicações políticas, não vai resolver. Não vai resolver nada. Nós só vamos trazer o problema mais para próximo da gente e não vamos ter poder de voz. E aí, meus amigos, eu vou lembrar de uma passagem que a gente teve aqui na MP 595, aonde um dos nossos maiores inimigos, porque a gente está em ano eleitoral, né? Então precisa ser dito isso, até para os que estão chegando agora. Um dos nossos maiores inimigos que a gente teve na MP 595 se chama Cátia Abreu, que é vice do Ciro Gomes hoje, que muitos defendem que talvez é o salvador da pátria, eu não sei. Mas foi a Cátia Abreu, independentemente da posição do Ciro Gomes, a Cátia Abreu foi uma a senadora maior inimiga dos trabalhadores. Nem está aqui, sabe disso, que a gente acompanhou aquela sessão lá de 36 horas na Câmara dos Deputados. E sempre, historicamente, todo mundo sabe aqui, que quem tomou conta dos potes sempre foi o vice-presidente da República. Sempre. Então, assim, pessoal, a gente precisa fazer uma discussão mais profunda disso. Concordo com o Cirino quando ele colocou aqui, não sei se esse é o momento. Eu acho que o momento agora é a gente formularmos documentos, vereador, e os nossos deputados da região, e irmos até cada candidato a presidente e ver qual é a proposta deles para nós.
Porque é eles que precisam da gente. A gente escuta na televisão aí que o Porto bate recordes. E toda discussão que se faz de Porto aqui, ou em qualquer lugar do Brasil, e olha que a gente participa muito, né, Ney? Só se fala em recordes. Mas em tecnologia, em avanço dessa tecnologia, em leis novas para melhorar os portos, mas não se fala que quem bate esses recordes é o suor do trabalhador. Isso não fala. Isso ninguém fala. Eu não escuto uma discussão onde se coloque isso, e inclusive dos nossos parlamentares. A gente discute aqui agora, na época da eleição. Tem que fazer uma discussão mais ampla, uma discussão com mais tempo. E é por isso que nós estamos defendendo um parlamentar da nossa região, e um parlamentar nosso. Está na hora. Está na hora. Por que não pode ser todos os parlamentares da região, Pablo? Mas tem o nosso também, que vai lá discutir, junto com os nossos deputados, lá em Brasília. Trabalhador tem que votar em trabalhador. Põe isso na cabeça de vocês. Não adianta achar que se votar em outro, ele vai lá fazer o trabalho que o nosso poderia fazer, porque não vai. Tu não coloca um dentista para fazer uma cirurgia do médico. Isso não existe, pô. Não é verdade? Quantos anos nós estamos aí no Porto? Eu, pelo menos, estou 26. Estou pouco. Tem muita gente que tem muito mais tempo que eu. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, pessoal, eu acho que a descentralização, como a gente coloca aqui, ela tem que ser discutida. E aí, deputado, vou colocar, até porque eu não conversei com o Cirino, não conversei com os outros, mas eu vou colocar a nossa posição, a do Sintraporte. Nós somos a favor da descentralização. Descentralização. Desde que o trabalhador tenha participação ativa nisso. Aí sim, aí nós vamos colocar a faixa, vamos defender, vamos para a rua, fazer o que tinha que fazer. Mas o trabalhador tem que estar nessas decisões. Porque só vai mudar o ator e vai continuar a mesma coisa. A mesma coisa. Entendeu? Não adianta. E o pior, eu vou falar para vocês, eu arrisco a dizer aqui que vai piorar. Porque daí, os operadores, que tem um monte aqui na nossa região, que são operadores que gostam de fazer sacanagem com o trabalhador, vão estar mais próximo do governo do estado e mais próximo aqui do município. Vai ser mais fácil o acesso dele com quem vai resolver. Que não vamos ser nós. É mais fácil ele falar com o governador e com o deputado estadual, com o vereador aqui, com o prefeito, do que ele lá em Brasília. Ou não é? Eu acho que vai ficar mais fácil e pior para nós. Então tem que ter regra. Nós vamos defender essa bandeira, deputado. Se o trabalhador tiver participação ativa, está mais do que na hora do trabalhador participar. E não só dessa descentralização. O trabalhador tinha que participar de um conselho no órgão, até no SOPESP, que é dos patrões. Tinha que participar. Porque se a discussão tem que ser séria e a discussão é limpa, como eles dizem, não é isso que eles colocam para nós, então por que o trabalhador não pode participar? Tem que participar sim, tem que colocar essa posição lá, tem que colocar o que colocar. Porque quem bate recorde no Porto de Santos é o trabalhador, não é a tecnologia que ou não são pessoas que ficam sentadas no escritório, somos nós que estamos na luva. É nós que fizemos pontos para terra. Então, pessoal, para mim encerrar aqui a minha fala, tá? Quero dizer aí aos novos companheiros aí, Ney, que nós estamos lá no Conselho de Supervisão do órgão. Hoje eu sou o titular eleito pelos sindicatos. E quero dizer para vocês que se o meu amigo Ney fizer o pedido, nós vamos defender lá que os senhores entrem para dentro do sistema. Só para a gente encerrar aqui, eu queria até corrigir aqui uma questão. Cabeça, acabei. A gente acostuma tanto com o Ney que acaba que esqueci aqui do cabeça. Cabeça? Tamo junto aí.
Pessoal, então eu encerro aqui minha fala, dizer que é importante a questão da união dos trabalhadores. Só acho que, não é uma crítica não, é uma orientação. Esse grito aí precisa mudar, precisa ser portuário unido, jamais será vencido. Muito obrigado. Obrigado, Miro. Jamais será vencido, unido, jamais será vencido, unido, jamais será vencido. Obrigado, Miro. Vou chamar agora o próximo inscrito, o Sandro, representante da Estiva, a manifestar. Sandro, só um minuto. Apenas a título de registro, a presença aqui, cumprimentar o vereador Ademir Pestana e o vereador Sérgio Santana, que passaram por aqui também. Por favor, Sandro. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, vereador, deputado Papa, representantes sindicais Aimiro, Macaé, Cirino, doutor aqui. Boa tarde a todos os trabalhadores, Estiva, Capatazia, companheiro Jorge Fernandes, que está aí representando os estivadores na Câmara. Quero agradecer aqui publicamente o companheiro vereador Chico, que na nossa greve aí junto aos terminais de containers, utilizaram a mão de obra que é representada pelo sindicato do Setaporte, e ele, atendendo o pedido nosso aí prontamente, fez a denúncia junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Obrigado, vereador. Então, indo lá atrás, deputado, na questão da MP 595 e da importância de termos um representante na Câmara, a qual tenha conhecimento e conheça de Porto, foi a nossa ida quase 6 meses para Brasília de ônibus, onde juntamos aí, junto com o pessoal do Sintraporte, Estiva, aposentados, cadastrados, e fizemos várias viagens para Brasília para discutir as emendas que iam ser colocadas para a nova lei 12.815, que regulamenta a lei dos portos. E é de impressionar a gente chegar num gabinete de deputado e ele não saber nem o que era ser estivador, o que era um trabalho de capatazia dentro do porto, e a gente tem que bater de porta em porta e explicar um por um o que era o trabalho portuário. Então, para vocês verem que o porto, ele não é levado a sério. Os portos do Brasil, eles são utilizados como barganha para financiamento político, como barganha para corrupção, e isso é o que está trazendo a ruína dos trabalhadores portuários em todo o porto do Brasil. Agora, a descentralização, a importância dela é termos pessoas incumbidas com a região, que venha enxergar o trabalhador já existente no Porto de Santos, que venham enxergar a população do Porto que passa a necessitar do trabalho portuário, os novos jovens que surgem desempregados e que têm que ter oportunidade dentro do Porto, que o Porto é o que abre mais as portas para o emprego na cidade. E isso é uma forma da gente fazer uma coisa correta e profissional no Porto de Santos, que já está na hora, passou da hora. O Porto de Santos vem sofrendo somente para trazer benefício para os empresários. E os trabalhadores já existentes no Porto vêm cada dia perdendo seu espaço, cada dia tendo a sua renda caindo, as famílias desses trabalhadores vêm sofrendo junto a isso, e nós, como sindicato, não vamos tolerar. E tendo em vista a briga que nós estamos tendo aí desde 2015, após a Lei 12.815 está aí validada em 2012, a gente discutindo a MP 595, vínhamos sofrendo aqui um embate com o terminal da margem esquerda, que já vinha utilizando da Lei 12.815, que não estava nem aprovada, e contratando mão de obra de fora. Contratando mão de obra fora do sistema portuário, trazendo uma média de ganho do trabalhador, que na época era de quase R$3.000, contratando trabalhadores por R$1.070. E se nós não temos, se o sindicato não está atento, eles iam passar por cima que nem um trator, e os demais terminais iriam utilizar da mesma tramóia. Então, eu venho pedir aqui que esse tipo de assunto que seja discutido de uma forma séria,
com pessoas capacitadas, de conhecimento e que traga benefício para a cidade. Para poder reconhecer os trabalhadores que estão aí, os novos trabalhadores, os antigos trabalhadores, que todos eles, nós não estamos falando só deles, estamos falando de famílias que estão por trás de cada um deles. Tá bom? Obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado, Sandro, pelas palavras. Os vereadores aqui presentes, algum vereador deseja usar a palavra? Jorge Fernandes, por favor. Vereador Jorge, fica à vontade, a tribuna é sua. Vereador, propositor dessa importante audiência pública, Bruno Landi, Miro, que muito bem falou aqui, Sintraporte, também o Macaé, uma luta da construção civil. Hoje você vai ter um momento interessante no comercial com relação à construção civil. Cirino, esse combatente, trabalhador da área do Porto, também o nosso amigo. O deputado federal João Paulo Tavares Papa, prefeito também, que tem essa visão de longo alcance com relação ao Porto, no qual eu faço um detalhe importante. Seria importante, nós trabalhadores, hoje ter aqui, além do deputado Buscacione e o Beto Mansur. Mas por que Beto Mansur? Porque essas pessoas têm o poder. E quem tem o poder tem que estar presente aqui também, independente de qualquer coisa, essa é a minha opinião. O senhor Rezende, secretário adjunto do Comércio, presente aqui também, e também o Sandro, que muito bem aqui falou. Em termos de resultados, o que acontece com a regeneração do Porto ou regionalização, significa buscar produtividade, sustentabilidade para o país poder fazer frente aos permanentes desafios de pressão competitiva e oportunidade de mercados aqui no Porto de Santos. Se o Porto de Santos for regionalizado, hoje o Porto bate recordes consecutivos. Se ele for descentralizado ou regionalizado, 3 vezes mais nós teremos de porcentagem no Porto de Santos. Essa discussão que o Cirino colocou aqui, é a opinião dele, tenho que respeitar, mas é o início de um novo momento que ocorreu no dia 23 de janeiro, como ele colocou aqui, já houve esse pontapé inicial, mas, por algum motivo ou outro, não teve. Esse ano é importante. Esse ano tem eleições. Quanto mais políticos vierem aqui, à nossa região, cobrar, como foi dito aqui, fazer que entre na pauta de discussões. O Porto de Santos, responsável por 27% da balança comercial brasileira. Hoje, tudo passa pela política. E quem tem conhecimento de política para discutir Porto vai ser importante para nós. A região metropolitana também é o Porto. Digo mais, senhor presidente dos trabalhos que nos encontra aqui, chegou agora, na próxima reunião que acontecer com relação à audiência pública, presidente, fica à vontade, está certo. Por favor, convoque também a AGEM. Os 9 municípios devem estar aqui presentes para discutir esse tema muito importante, que é o Porto de Santos, que é a regionalização. Se é regional, tem que estar os 9 municípios aqui também. Então, gente, esse ano seria importante que nós atentemos para quem realmente está do lado do trabalhador. É a oportunidade única. Se discutem, agora, na quinta-feira amanhã, vai ter o segundo debate já com os governadores. Participem. Quando a pessoa anda na rua e fala, não sei quem vou votar para presidente, não sei quem vou votar para governador, atentem para isso. É o momento de discutir política. Vão se passar mais 4 anos. Essa situação colocada aqui com relação a fatos que nós desconhecemos. Essa poligonal citada pelo Cirino aqui é uma divisão do Porto. Por exemplo, para o navio chegar na Cosipa, ele passa pelo Porto de Santos, mas está fora. É a poligonal que ele citou. E essa descentralização, o que vem a ser? É nada mais que excluir, na parte administrativa, fazer com que a administração seja aqui. Foi falado aqui do CAP. O CAP tem que voltar e ter os trabalhadores. Tinha os trabalhadores no CAP, hoje não tem mais CAP. Tudo está em Brasília, foi dito aqui. E tudo isso passa pela Câmara Federal. Passa pela Câmara Federal. Por favor, volto a dizer mais uma vez. Esse ano, votem quem está comprometido com os trabalhadores. E a região tem esse ponto positivo. Está aqui o Jama, esse que eu tive aqui agora, que eu falei, é oriundo do jornal do Jama, que ele colocou na época competitivo que é esse jornal, essa matéria que eu termino da seguinte forma. A previsão
de técnicos da Secretaria Estadual dos Transportes é de que o Porto de Santos cresça até 3 vezes mais com a descentralização da administração. Esse é um ponto analisado, matéria do JAMA. E nós temos que atentar a isso. Trazer o Porto à pompa que ele merece. E dou uma proposta aqui para nós. Iniciamos a partir desse momento. Senhor presidente dos trabalhos, você está no trabalho, juntamente com a Comissão do Esporte, um abaixo-assinado, com 1 milhão de assinaturas em toda a região, para que o Porto volte a ser punjante, como ele vem a ser até o presente momento. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador. Peço que o vereador Jorge Fernandes já fique à mesa conosco, por favor. Fique conosco aqui. Chamar agora o vereador Chico Nogueira, utilizar a palavra também. Boa tarde a todos e a todas. Companheiros da mesa aqui, cumprimentar o vereador Bruno Landi, nosso deputado Papa, companheiro sindicalista aqui, o Cirino, Macaés, Miro, Cabeça, todos os representantes aqui da Poder Legislativo. Esse tema, como foi dito aqui, eu concordo plenamente com o que o Cirino colocou, o próprio Miro falou também, quando o filho é bonito, ninguém quer, todo mundo carrega, né? Quando o filho está feio, aí quer jogar o filho para alguém balançar. O Porto estava bombando uns 8 anos atrás, com 70 mais capacidade, 30% acima da capacidade do Porto. Não tinha área no Porto. Essa hora, o governo federal ganhou muito dinheiro. E ninguém fala do royalties do Porto, Papa. Existe um projeto na Câmara do deputado Vicentinho, que é justamente fala dos royalties do Porto. É uma defesa sua, quando você era prefeito, também defendia isso, Sérgio Aquino, tem um projeto na Câmara Federal também, que fala isso, no Senado Federal. Porque é milhões e milhões de mercadoria que vocês, nós, trabalhadores, manuseiam, e não fica 1 centavo para a cidade. Tão pouco para os trabalhadores. O que fica é o que sobra. Que as negociações amarradas, puxando daqui e dali. Quando o trabalhador faz greve, é preso para a Polícia Federal, que é o direito à greve. Quando já se viu, agora você tem que prender o trabalhador por estar defendendo o seu emprego. Então não dá mais para aceitar isso. Agora, essa discussão da regionalização tinha que ter acontecido lá atrás. Agora, concordo com o Cirino, tem que ver qual é o compromisso de quem vai assumir. Para depois discutir. E tem que ter regras também, não é só regionalizar. Tem que ter participação dos trabalhadores, da cidade, do conjunto de todos que convivem do Porto, para que nós possamos realmente saber que modelo que esse Porto, que é o maior da América Latina, será modelo para o país. Porque nós temos um modelo, quando se fala Porto, aí vem modelo de Porto que não representa nada da nossa nação, nem na representação de movimentação. O Porto de Santos sempre foi histórico e sempre foi modelo. Mas é necessária a participação dos trabalhadores, sim, como já tinha no CAP. Como o deputado colocou muito bem, essa lei veio aí, praticamente tirou tudo. Só criou uma desordem, porque é uma competição selvagem entre cargas, entre terminal público, privado, entre terminal que estão sendo construído, enfim. E o trabalhador, uma hora está aqui, outra hora está ali, o armador coloca o preço lá embaixo. Quem dá o preço do Porto é o armador hoje. Ele coloca o preço e fala, eu quero trabalhar, e fica os terminais brigando por migalha, para poder pegar aquele armador, e aí quem paga a conta é o trabalhador. Quem paga a conta, quem perde mais é o trabalhador. Então nós precisamos reverter esse quadro, com uma discussão onde vem as decisões, onde que tenha também distribuição de renda. Não quero decidir dos equipamentos que vai ser comprado. Isso aí os empresários têm capacidade técnica para decidir isso. Agora, que distribuição de renda esse porto vai deixar para a cidade? Porque não adianta ter um porto regionalizado e os trabalhadores ganhando cada vez menos. Porque a cidade vai perder com o consumo, vai perder com o ganho, porque quem consome somos nós, trabalhadores. Precisamos resolver isso. Talvez o royalties do porto seja uma discussão amplificada, a produtividade distribuir para os trabalhadores portuários, e uma parcela para a cidade.
Na época, Papa, que foi implantado esse projeto, se discutia que 0,1% da movimentação portuária representava 5 vezes a arrecadação de IPTU da cidade. 0,1% da movimentação do porto, naquela época. Hoje eu não sei como está isso. Mas nós temos que discutir uma forma que esse investimento, que as cargas que vêm do Mato Grosso, que só deixa aí os grãos pelo caminho, o que ela vai deixar para a cidade? Se o ICMS é colocado lá em Mato Grosso, nem no estado de São Paulo fica. Então essa discussão tem que ser amplificada, porque o porto é passagem de carga para o mundo todo. Cargas internacionais vêm de fora e também vai para lá, para o mundo todo, mas precisamos resolver como que fica esse custo da regionalização, o custo da mão de obra, porque a mão de obra tem que ganhar bem para poder distribuir renda na cidade, é isso que tem que ser. Se não for para discutir distribuição de renda, não tem que ter regionalização, tem que ter descentralização. A descentralização para que o trabalhador, os empresários, o poder legislativo, o poder executivo, possa participar das decisões do porto. Minimamente participar das decisões. Porque quem sabe o que acontece é o sapato que aperta o seu calo ali. É quem está vivendo no dia a dia. Não é Brasília que vai decidir o que vai acontecer aqui. O que está acontecendo. Por exemplo, a agência reguladora serve para quê? ANTAC. Qual o trabalho da ANTAC para regular essa questão do comércio aqui do porto? Essa concorrência desleal. Cada um cobra o que quer. É uma concorrência desleal, puxa para cá, puxa para lá, baixa o preço, e quem toma pau é o trabalhador. Existe um piso mínimo do trabalho portuário? Não tem piso mínimo do trabalho portuário. Nós precisamos discutir essas questões, porque se não for para discutir a questão do ganho do trabalhador também, e a mão de obra do porto, não precisa ter regionalização. Da forma que está, é só luta mesmo, companheiros, porque com a reforma trabalhista cada vez está pior. Muito obrigado. Obrigado, vereador Chico, combativo, atuante aqui na área portuária, defendendo o porto na Câmara de Santos, junto com outros vereadores. Eu conversei aqui com a mesa e a gente tem uma programação na sequência por conta do adiantado da hora. Então, a gente convencionou que mais 3 pessoas poderiam falar. Eu gostaria que quem quisesse posicionar-se, a Luana e a Lili ali, para que elas possam escrever aqueles que queiram e já de pronto convidar aquele que eu sei que vai utilizar a palavra, já falou aqui para nós. Ney da Estiva, por favor, o microfone é seu. Bom, primeiro eu quero comentar o vereador que preside essa sessão, vereador Bruno, comentar nosso amigo deputado federal João Paulo Tavares Papa, nosso eterno prefeito, comentar os meus companheiros Claudio Miro Machado, comentar Macaé, da Construção Civil, comentar o Cirino, comentar nosso companheiro e amigo e vereador Jorge Fernandes, comentar o nosso amigo Rezende também, secretário, comentar o companheiro Sandro Olímpio, mais conhecido como Cabeça, nosso representante da nossa categoria. Comentar a todos presentes, as senhoras, dona Rosana Sargento aqui, em nome dela, representa todas as mulheres, comentar a todos os companheiros aí do plenário. Eu já me senti muito contemplado na fala dos companheiros que aqui nos antecederam, o Miro, o Cirino, inclusive lembrando a pessoa do meu pai naquela luta, e também o Miro e o Sandro também já nos contemplaram com a sua fala. Eu só vou falar só um pouquinho, ser bem breve, bem rápido, acho que todos já estão bem contemplados com a fala. Realmente a gente vai na mesma linha, antes de fazer uma retrospectiva, de que realmente não deva ter regionalização, e sim a descentralização do poder que vem de Brasília e que acaba comandando o Porto de Santos, pessoas que não conhecem dele, né? Para nós, nós sabemos que está no final já, né, do mandato do presidente Temer, mas para nós a posição seria um pouco radical, né, considerado pelo lado deles, mas para nós iríamos amanhã para a porta da Codesp e tirava todos os diretores que são nomeados por Brasília.
Para nós, a posição tinha que ser essa. E só vai entrar quem for realmente da cidade e principalmente do quadro de funcionários da CODESP, que para nós temos pessoas muito capacitadas para dirigir o Porto de Santos. Então, a nossa atitude seria essa. E, como já está no término do mandato, nós vamos aguardar o ano que vem e a posição dos trabalhadores, pelo menos de estiva. Eu acredito que vai ser uma discussão a nível da unidade portuária, mas nós acabarmos com essas nomeações que vêm de Brasília. Está na hora de dar um basta nisso. Isso é uma pouca vergonha. A gente sabe o que serviu, né? E nós temos que fazer uma retrospectiva. Infelizmente, tivemos governo do PSDB à frente do governo federal, aonde jogou e usou da mesma prática, aonde o senhor Michel Temer foi presidente da Câmara e nomeou com barganha, com um acordo com o PSDB. E também depois viemos no governo do PT também, que tínhamos, né, a esperança de mudança nessas questões, mas infelizmente não tivemos, mas pelo menos tivemos 8 anos do presidente Lula que não mexeu conosco, né? Felizmente depois tivemos a mexida no governo Dilma. Mas eu quero deixar aqui a questão da regionalização, a nossa posição contrária. O porquê? Por que nós somos contra e temos propostas. Temos propostas junto com os companheiros das demais categorias na unidade portuária. Nós temos proposta para que realmente aconteça um porto que nós entendemos, principalmente nós trabalhadores, que somos a peça mais importante e que menos valorizados somos, para que ele realmente bata muito mais recordes e seja muito melhor administrado do que é hoje. Nós temos proposta, porque dizer que os trabalhadores não têm proposta é muito colocado por quem coloca, como colocaram agora, acabaram de colocar na mão dos presidenciáveis, a FENOP, a gente sabe de onde vem. Os trabalhadores batem contra, mas não tem proposta. Nós temos. Não é só a FENOP que tem, não. Nós temos e temos uma proposta melhor do que a FENOP. A proposta da FENOP é para arrasar. Inclusive, o atual presidente da FENOP, que foi buscar os modelos de portos lá fora, que infelizmente foi secretário de Assuntos Portuários na sua gestão, ele não traz o modelo a qual você, como prefeito, conheceu, viu, procurou sim trazer para nós, que é o modelo de porto municipal, não é porto estadual. Quando se fala na regionalização, está se pensando o quê? Que o comando mude de Brasília para o Estado. Vamos dar na mão de quem? Do governo do Estado? Geraldo Alckmin teve sim. O papel aqui de descer foi a borracha em nós. Inclusive, meu pai apelidou ele de Geraldo Batimim, porque ele foi só fazer isso aos trabalhadores. Fez mais nada. Então, para nós, não é regionalização, é a descentralização e sim, como foi falado aqui pelos companheiros, com muita propriedade, é um conselho, é trazer de volta o poder do CAP, que quem teve a oportunidade de viver no CAP, como nós tivemos, e o senhor Vanderlei foi o primeiro membro dos trabalhadores, junto com os demais sindicatos, como representante do CAP, o CAP sim, que tem sim, e tem na sua formação a paridade, a igualdade na discussão. Tem lá operadores, tem lá terminal de uso privado, tem os usuários do porto, tem o governo municipal, estadual e federal, e sim, o CAP tem o poder, que aí sim existe a democracia, onde todos os representantes têm assento e têm voz. E ali sim se discutia, inclusive, o preço da tarifa. Se discutia várias questões, inclusive, por força dos trabalhadores, politicamente, foi criado um grupo de segurança, higiene e saúde do trabalho portuário, que não tinha no CAP. Então, eu vejo que está muito distorcida essa discussão e essa questão de regionalização. Vejo sim, com bons olhos, trazido pelo vereador, essa questão. É muito importante o debate da nossa sociedade santista, né, da Baixada Santista, mas é perigoso sim realmente, e bem alertado pelos meus companheiros, de que esse momento que nós estamos vivendo é muito perigoso para que saia assim distorcido e venha uma regionalização de cima para baixo. Só muda o dono que vai indicar. Não vai mudar em nada para nós, do que nós trabalhadores que sabemos e que deixamos o nosso suor, deixamos as nossas vidas, como muitos antepassados nossos que deixaram as suas vidas no porto de navio, no porto, e não tiveram condições de mudar, não tiveram voz. O que eles querem, com esse modelo colocado na mão já dos presidenciáveis, pela CNI,
que é sim por trás a FENOP colocando a proposta, é aquilo realmente que o companheiro Cirino colocou. Acabar com o que nós conseguimos manter ainda a mínima exclusividade do trabalho, que é nosso de direito. Diga-se passagem constitucional. Então, companheiros, nós temos sim uma distorção do que é regionalização. E nós, trabalhadores, vamos colocar, vereador, à frente, pode vir governo de quem seja, o presidente escolhido pelo povo. Nós vamos colocar a nossa posição, que é acabar sim com as nomeações. Eu respeito e vejo a autoridade de um prefeito da cidade, a qual você foi e realmente viveu a questão portuária, principalmente ouvindo os trabalhadores com as nossas reivindicações. E era ter, sim, os trabalhadores, oportunidade de ir lá fora, para ver o modelo social que eles não traziam. Nenhum terminal desse porto buscou, nessas viagens que tem do Santos Expo, a qual nós não fazemos parte, somos tirados dessa discussão. E por que somos tirados dessa discussão? Porque não querem discutir o modelo social. Vão lá só buscar o modelo operacional. Novos portainer, novos transtainer, novos equipamentos, que como se eles fossem automatizados. Não existe um aparelho automatizado nesses portos do Brasil. São todos mecanizados. Existe a necessidade 100% do homem. Então, eles não vão trazer modelo de regionalização para nos enganar mais uma vez. O que nós queremos é ter, sim, uma discussão séria, através do poder aqui, de quem realmente vive o porto, de quem realmente tem condições de colocar o que dá para funcionar, o que não dá. Porque o que eles colocaram para funcionar, até hoje, pode pegar a lei 8.630, eu não estava à frente do sindicato, ainda era o senhor Vanderlei, mas eu já acompanhava, como também a lei 12.815, agora MP 595. Eles só buscaram aplicar os artigos que favorecem o setor empresarial. Fizeram licitações, se cagaram todo, desculpe a expressão, presidente, se cagaram todas com as licitações que está aí. O vexame que passa o Porto de Santos, a nível nacional e internacional, com corrupção e com certeza que vai trazer a obrigação de um novo governo no ano que vem, ter que mexer para dizer que agora os portos vão ser transparentes, que vai ter novas licitações. Se nós tivéssemos aqui realmente uma vontade política de ver as coisas certas, nós já começaríamos amanhã lacrando o terminal da Líbia, que é uma vergonha. Não deveria operar nem mais um dia. Nós tínhamos que pôr eles para correr daqui, porque aquilo que fizeram é vergonhoso. E ainda querem nos tirar de lá. Mas não vão, não. Não vão, não. Eu sei, não só por nós, Estiva, que estamos aí, inclusive, com novos companheiros cadastrados novos, que estão chegando e fortalecendo a nossa luta, mas também com as demais categorias, que tem uma posição única, a unidade portuária. Ela está realmente, de fato, na prática, sendo colocada, a nossa unidade. Por isso, quando nós conversamos antes de iniciarmos, eu colocava para o Cirino, somos contra, sim, a regionalização que eles querem, sem a participação dos trabalhadores. E, sim, no modelo que nós entendemos, não esse CAP que está aí. Estão nos acusando que a gente não senta mais lá no CAP. Para que eu vou sentar no CAP hoje, para ficar 2 horas, 3 horas? Nós ficamos até mais. Nós ficamos, às vezes, uma tarde toda no CAP. O Papa sabe disso, chegou aí em várias audiências do CAP, né? Várias reuniões do CAP. Só que o CAP era deliberativo. O CAP tinha decisão, o CAP tinha poder, hoje o CAP é consultivo. Como é que pode quem realmente vive o setor portuário não ter poder de dizer nada? Para que eu vou sentar em CAP? Não, eu prefiro sentar no sindicato. Eu prefiro ficar no sindicato com os companheiros e não sentar no CAP. E pode tentar me excluir do CAP, não tem problema algum. Até porque não decide nada, não resolve nada. O presidente do CAP, como outros que já sentaram naquela cadeira, não conhece o porto, não sabe o que é um barrote, não sabe o que é um fora de boca, não sabe o que é uma picareta, não sabe o que é um agulheiro, não sabe bater uma pá. Como é que eu vou discutir com uma pessoa que não conhece o mínimo do trabalho portuário? Como é que nós vamos discutir com uma pessoa que não conhece o mínimo de operação portuária? Nós temos trabalhadores
no Porto de Santos que podem sentar com muita capacidade na presidência da CODESP. Temos técnicos especialistas na nosso setor. Não precisa buscar lá fora, não. Nós temos aqui, na nossa cidade. Então, nós temos que valorizar aquilo mesmo que o companheiro Miro falou, nós temos que valorizar os nossos. Nós temos que dar um basta nisso. Essa questão que nós estamos vivendo hoje, eu me sinto com vergonha. Eu me sinto. Eu vou em Brasília, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou no norte, eu vou no sul, vou no nordeste e me sinto com vergonha de ver os companheiros quando falam de Santos. Só falam de Santos em duas coisas hoje. Na corrupção desvairada que aconteceu no nosso porto e no transporte de droga para fora. Só isso que eles falam de Santos. Só lembram de Santos com a questão da corrupção e da cocaína. Hoje nós passamos a ser, está aí, no jornal de hoje, a Tribuna, colocou 14 toneladas aí de droga apreendida. Isso é uma vergonha para nós. Nós não concordamos com isso. E nós sabemos que isso já existe há anos. Quem não sabe? Qual morador dessa cidade, dessa baixada, que não sabe que isso acontece há anos? Qual o morador? Qual o companheiro que não sabe que há anos a Líbia vivia assim? E outros mais. Porque não tem só a Líbia, não, tem mais. Nós sabemos como o baiano pegou lá. Nada contra o baiano, porque tem meu amigo aqui, seu Guilherme, que é baiano. Mas nós temos aqui a situação da Santos Brasil. Nós sabemos como o Daniel Dantas, da Opportunity, pegou a Santos Brasil. Pois bem, eles não foram buscar o modelo lá fora, na Europa, na Ásia, de licitação para eles. Por que eles não foram pegar um modelo igual? O modelo lá é diferente daqui. O modelo lá não tem a corrupção que teve aqui. O TCU deu agora o seu parecer, a sua decisão sobre a licitação da Líbia, sobre o contrato da Líbia de reduzir para 2. Tem que zerar. Não vai mais operar. Eu duvido que a Líbia estaria operando na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. Então, companheiros, o que nós precisamos é chegar ao novo governo e colocar o que nós queremos. Eu tenho certeza que o modelo que nós queremos vai ser colocado para o Brasil todo. Todos os portos do Brasil sempre tiveram um espelho em Santos. Sempre Santos serviu de modelo. E se nós virarmos o ano dando um basta nisso, não deixando nenhum diretor, e não tenho nada contra as pessoas nomeadas, não, nem com isso. Eu não piso na CODESP há anos. Pisei ainda na época quando foi o nosso amigo, o companheiro Renato Barco, que era do quadro da CODESP, o outro presidente também que foi do quadro, mas esses atuais eu não conheço, nem pisei. E quero dizer a vocês, se nós não dermos essa situação, e não é só a questão capital do trabalho, não é só a questão capital do trabalho, nós trabalhadores temos muito mais por condições que muitos foram buscar de conhecimento, de estudo, especializado, para poder estar à frente do quadro administrativo da CODESP. Temos aqui pessoas, o senhor Jama mesmo, é uma pessoa bastante experiente, técnico, né, engenheiro da CODESP, como outros, que conhece e que podia estar assim à frente da direção. Isso que nós precisamos, valorizar quem realmente vive aqui, quem realmente dá a sua parcela de contribuição ao maior porto da América Latina. Quero deixar aqui claro a vocês que a gente está candidato, mas nós temos sim um apreço pelo deputado federal João Paulo Papa, que sempre teve aberto aos trabalhadores, a ouvir as suas reivindicações, criou a primeira Secretaria de Assuntos Portuários no Brasil, foi criada em Santos, inclusive no seu governo, a qual nós, trabalhadores, reivindicamos. Tirou do papel, que era uma grande reivindicação nossa, né, Cine? É sua e do seu Vanderlei, e com isso a gente tem sim um respeito, uma admiração. Foi um governo, foi prefeito dessa cidade, a qual realmente deu oportunidade aos trabalhadores, e lá fora, tirou também, que era uma reivindicação nossa, os trabalhadores teriam a oportunidade de ir lá fora, que diziam, né, os empresários, que nós falávamos porque nós não tínhamos conhecimento. Quando nós fomos lá, nós vimos na Bélgica, na Antuérpia, tivemos a oportunidade na Antuérpia, ver o que modelo que é realmente.
a importância que tem do prefeito municipal da cidade com o porto. Ele cuida muito mais até do porto do que da cidade. A importância que tem o porto para a cidade. Né? Também tivemos também na Holanda, em Rotterdam, também, a oportunidade também de conhecer o modelo. Então, é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de gente vir aqui mandar na nossa casa. O porto é nosso, o porto é dos trabalhadores. É isso que eu tenho a dizer a vocês. Muito obrigado. Obrigado, Ney. Obrigado pelas palavras. Quero agradecer também algumas pessoas que se inscreveram e deram a oportunidade para o Ney poder falar ainda mais e esticar aqui a fala. Então, em razão do horário, eu quero devolver as palavras aqui à mesa para que a gente possa continuar e rapidamente encerrar os trabalhos devido aos outros compromissos da TV Legislativa. Deputado Federal Papa, que vai fazer uso da palavra para suas considerações finais. Senhores, olha, eu entendo que essa audiência pública, aqui comandada pelo Bruno Orlandi, pelo vereador, os vereadores que passaram por aqui, pelo deputado Paulo Correia, foi, ao contrário do que alguns possam pensar, muito oportuna. Eu acho também que cada um aqui, da sua maneira, todos que falaram aqui, defenderam exatamente a mesma tese. Aqui, alguns se colocaram contra a regionalização. Nós não estamos falando, esse termo regionalização já está batido, já está superado. Foi dito aqui por mim e foi dito praticamente por todos, Ney. O que nós estamos defendendo nesse momento não é a transferência, aquilo que se imaginou no passado, no início da década de 2000, dos anos 2000, a transferência do governo federal para o governo do estado. Nenhum dos oradores aqui defendeu essa tese. O termo regionalização atual, a ideia da regionalização no momento atual, ela é exatamente a possibilidade de uma participação maior da nossa sociedade, e aí a nossa sociedade, como eu disse há pouco, é representada por prefeitura, que está aqui, pela Câmara, que está aqui onde estamos, pelos sindicatos, pelos trabalhadores, enfim. É essa a ideia da regionalização em tempos modernos, tá certo? Eu não defendo aqui, quero que fique bem claro isso, já superei essa ideia, ficou antiga já, a transferência do porto do governo federal, o comando do porto do governo federal para o governo de São Paulo. Eu defendo sim que todos os órgãos de governo, especialmente aqui da região, tenham efetivamente participação nas decisões do porto, e eu não vi ninguém aqui falar contra isso. Miro, não vi ninguém falar contra isso. Nós temos que, primeiro, resgatar o que já tínhamos conquistado. E aí, Ney, para lembrar que, de fato, não foi o governo Lula que mexeu naquilo que estava funcionando, que era o Conselho de Autoridade Portuária, onde os trabalhadores tinham tanto peso quanto tinham os donos de terminais. Tá certo? Eu participei, fui o primeiro momento do governo, quando recebi a carta perguntando quem é que eu devia indicar para representar a prefeitura no CAP, eu disse, eu mesmo, eu estou me indicando para representar a prefeitura no CAP, e fiz questão de participar das primeiras reuniões para entender melhor aquilo. E o que nós tínhamos lá? O conselho era de autoridade portuária, chama autoridade, a palavra já diz, ele estava acima da companhia, acima aqui da gestão portuária. Ele era o órgão que decidia as coisas, ele era deliberativo. E quem estava na mesa? Os operadores, os usuários, o governo e os trabalhadores. E eu me recordo também, Ney, você há de lembrar disso, que os diretores da Codesp sequer ficavam na mesa, ficavam atrás da mesa, fora da mesa. Porque aquele colegiado, lembra, Bechara, você que presidiu, era o conselho de autoridade, ali se decidia as novas áreas, a poligonal, tarifas, era deliberativo. E quem tirou esse poder do trabalhador foi um governo dito de trabalhador, certo? Foi o governo do PT, que fez a MP e depois transformou em lei, praticamente acabando com o conselho, que hoje não tem mais nenhum papel, você tem razão em não participar, não tem papel de deliberação, conselho consultivo fica dando conselho, tá certo? E não era isso, ou seja, foi um grande retrocesso. Eu queria aqui
Bruno, se me permite fazer uma sugestão, eu acho que o momento sim, aí eu discordo de alguns. O momento sim, e não é porque de oportunismo eleitoral, não. É o momento sim de nós fazermos essa discussão e apresentarmos, se houver concordância de todos, a todos os candidatos à presidência da República. Não é a um em particular, o outro, da preferência do A, do B, do C. A todos, a posição da comunidade portuária. O que nós sabemos o que está acontecendo aqui, temos sugestões importantes para o Brasil ou não. Então, por que perder essa oportunidade? Apresentar aquilo que nós entendemos que é o melhor modelo de administração portuária para todos os candidatos. Eu acho que nós não devíamos perder essa oportunidade. E também queria aqui manifestar a minha posição pessoal em relação à preocupação com privatização de autoridade portuária. O porto é todo privado. O porto é todo privado. As companhias, as empresas, são todas privadas há muito tempo. A autoridade portuária, que no caso é a Codesp, essa não pode ser privatizada de jeito nenhum. Não se privatiza a autoridade, tá certo? Seria o mesmo de dizer, vamos privatizar aqui a Prefeitura de Santos, tá certo? Vamos privatizar a Câmara de Santos. Não existe essa possibilidade, e se alguém menciona isso de forma genérica é porque não entende o suficientemente, não conhece o ambiente portuário. Da minha parte, condomínio, né? Então, da minha parte, como eu, aqui, morador de Santos, conheço um pouco a nossa realidade, né? Vou defender, obviamente, em todos os momentos, em todos os fóruns, o modelo que eu acho que é o mais adequado, que é um modelo descentralizado, onde os trabalhadores voltem a ter presença, né, poder de decisão. Claro que você tem outros componentes ali, tá certo? Mas o trabalhador tem que participar das principais decisões. E é esse o modelo de regionalização, Cirino, dos tempos de hoje. Não é aquele do passado, não. É isso que está no texto do vereador Bruno Orlandi, publicado no jornal A Tribuna de hoje. Quando ele menciona ali regionalização, é a forma de regionalizar que nós estamos defendendo hoje é de ter maior participação, admitindo inclusive a presença da União. Admitindo a presença da União, não há problema em relação a isso. Mas nós aqui não podemos ficar assistindo às decisões. Eu acompanho, sou testemunha aqui da luta de todos, do Cirino, do Miro, do Ney, de todos os sindicatos que vão a Brasília praticamente todas as semanas para tentar ali avançar numa ou outra questão em relação ao porto. Se nós tivéssemos aqui, no mínimo, esse conselho reativado com a autoridade, nós não estávamos fazendo isso, não estávamos pedindo favor a ninguém, estaríamos tomando ali as principais decisões e assumindo a responsabilidade sobre elas. É essa, portanto, a tese da regionalização nos tempos de hoje. E eu acho que se nós conseguirmos, se o Bruno, aqui com esse esforço da Câmara, conseguir um consenso em relação a isso, alguns pontos, como descentralização, como profissionalização da gestão, tá certo? Para que os futuros diretores sejam, de fato, profissionais preparados para aquilo, e a participação da comunidade, nós teremos dado um grande avanço. Para Santos, tem a obrigação de ser referência no sistema portuário brasileiro, e isso acaba se refletindo em todo o país. Da minha parte, Bruno, queria agradecer essa oportunidade. Acho que a organização sindical tem que ser mesmo fortalecida o tempo inteiro para o bem do país, tá certo? Não é apenas do trabalhador, mas para o bem do país. E eu acho que Santos tem muito ainda a contribuir com o desenvolvimento brasileiro, como já fizemos em toda a nossa história. Parabéns a todos que estão aqui, parabéns, Bruno, a você e aos trabalhadores. Obrigado, deputado Papa. Eu gostaria de fazer, antes de encerrar, gostaria de fazer um agradecimento especial. A mesa já se manifestou e disse que está por encerrado, então agradecer às autoridades aqui presentes, representantes de sindicato, mas um agradecimento especial aos trabalhadores que estão aqui hoje, e eu quero dizer o porquê. Eu não sei se algum vereador que tenha mais tempo de casa, ou talvez o Papa, foi prefeito aqui de Santos, tenha esse conhecimento, mas eu, Bruno, nunca vi uma audiência pública onde você lote o auditório, pessoas fiquem em pé e ocupem o segundo andar da Câmara, que é o plenário. Então, vocês estão de parabéns hoje pela participação na Câmara Municipal. Essa aqui é a casa do povo e é pelo povo que ela tem que ser comandada. Então,
Quero agradecer imensamente a participação, dizer sim que concordo com o que foi falado. Nós falamos de regionalização, mas o termo adequado é a descentralização. É isso que todos aqui acreditam, inclusive eu. Papa foi muito feliz no que falou, o Miro, enfim, todos aqui, o Cirino, que me antecederam. É importante que a gente possa trazer a decisão para cá. Então, se todos concordarem, e obviamente eu vou consultar os vereadores da comissão e aqueles que fazem parte também da Câmara, se a gente possa fazer um trabalho mais amplo, que a gente possa fazer um texto em que todos aqueles que concordarem, se aqui tirarmos isso, possam assiná-lo, dizendo que nós queremos que o Porto seja descentralizado, que os seus dirigentes tenham capacidade técnica para a gestão e que tenha efetiva participação dos trabalhadores. E se todos estiverem de acordo, a gente faz esse texto, encaminha aqueles que estão na mesa para que tenham os seus efetivos representantes e mandamos a todos os candidatos à presidência, sem exceção. Sem exceção, eu acho que é um momento, sim, oportuno para que a gente possa fazer, porque aí, eventualmente, aquele que concorde e seja eleito é aquele que a gente vai cobrar. É isso, todos de acordo? Então, agradeço a participação e declaro encerrada a sessão.